Olá, que prazer a gente poder se encontrar aqui na tela. É uma alegria muito grande poder tomar esse café com fé com você. Nosso propósito nesse programa é a proclamação, é o anúncio daquilo que nós consideramos como o cerne da pregação do Evangelho, as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. O Evangelho que tem uma boa nova para nós e que pode nos destrancar neste mundo tão pesado, tão caótico. Aí já aparece na sua tela os links das nossas redes sociais para que você entre em contato conosco, para que você conheça o material e participe. O que nós gostaríamos mesmo é uma parceria, é nós podermos estar aliados nesse projeto de pregar o Evangelho e não a religião para as pessoas. Você pode nos ajudar muito através da oração. A intercessão é dos trabalhos mais difíceis. O profeta fala que Deus procurou um intercessor e não achava. É muito mais difícil você orar do que pregar, é muito mais difícil você orar do que fazer ação social. Mas se Deus levantar você para orar, nos ajude nesse caminhar. A segunda coisa que você pode fazer é compartilhar esse material com outras pessoas. Isso pode ser benéfico para quem venha conhecer esse Evangelho. E uma terceira questão é o suporte que nós precisamos para nos mantermos no ar, para poder continuar nesta caminhada. Graças a Deus, porque não tem faltado, mas você pode ser um aliado nosso aqui. Agora, outra coisa que nós queríamos dizer é que vamos ter um pequeno devocional e vamos voltar já para conversarmos um pouco sobre um questionamento que me fizeram, que é sobre a segunda vinda de Jesus. Até já. Bom dia, graça e paz. Estamos aqui hoje para mais uma meditação, numa pequena porção da Palavra de Deus. Eu queria ler com vocês hoje o capítulo 8 de Romanos. Na verdade, eu quero, a partir do verso 18, mas esse capítulo 8 de Romanos, aliás, a carta de Romanos é uma carta muito singular, muito especial. Então, eu queria incentivar você aí na sua casa a começar a ler a carta de Paulo aos Romanos. Esse capítulo 8 de Romanos, ele é muito singular, ele é muito rico. Paulo vai falar da perseverança dos santos nesse capítulo 8. E ele já começa esse capítulo 8 no versículo 1 dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então aqui no início desse capítulo, Paulo já fala que não existe, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sempre gosto de lembrar que existe diferença entre a pessoa estar na igreja e estar em Cristo. Às vezes a pessoa é da igreja, ele frequenta a igreja, ele nasceu na igreja, ele foi batizado, ele tem ministério dentro da igreja, mas infelizmente ele nunca recebeu a Cristo como o Senhor da vida dele, ele nunca teve a vida de Cristo habitando nele. Então eu quero que você entenda que Cristo veio para esse mundo não para criar uma religião, mas ele veio para habitar em cada um de nós. E ele fez uma obra lá na cruz maravilhosa, morrendo, nos atraindo no corpo dele,
ressuscitando e na ressurreição nós ganhamos uma nova vida. A Bíblia diz: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E a partir do versículo 18, o apóstolo Paulo vai dizer assim: porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Presta atenção no que a palavra de Deus está dizendo aqui, no que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está dizendo aqui. Ele está dizendo que ele tem por certo, eu tenho por certo que para mim, os sofrimentos do tempo presente, e eu quero trabalhar com vocês aqui durante algumas semanas essas questões, ou essa questão na Bíblia do sofrimento. Porque Jesus, ele diz que no mundo nós vamos ter tribulações, ele diz que no mundo nós vamos ter aflições. Eu sempre falo que não existe vacina para tribulação, não existe vacina para aflições. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que ele tem por certo que os sofrimentos do tempo presente, o que ele quer dizer com isso? Que nesse mundo aqui, nesse tempo presente, no tempo que há de vir, nós vamos passar por sofrimento, nós vamos passar por aflições, nós vamos passar por tribulações, mas em contrapartida, Paulo está dizendo para nós termos bom ânimo. Então eu queria que você prestasse muita atenção nisso que Paulo está dizendo aqui. Quando ele vai falar do sofrimento, ele fala o sofrimento do tempo presente, ele fala da glória que há de vir. Então, se nós colocássemos numa balança, 2 pratos da balança, os sofrimentos que nós vamos passar nesse mundo e a glória que há de vir, e se nós olharmos para o prato do sofrimento, a gente vai achar que é muito sofrimento, que é muita angústia, é muita aflição, mas quando nós olhamos para a glória que há de vir, aí nós vemos que esse sofrimento, comparado com aquilo que o Senhor tem preparado para nós, é absolutamente nada. Então eu queria que você ficasse com essa palavra, que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória. Graça e paz, fique agora com o pastor Glenn e a meditação de hoje. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Antes de nós começarmos a meditar e comentar sobre essa questão da segunda vinda de Jesus, vamos orar? Querido Pai, nós somos tão pequenos, tão limitados, e diante de Tua palavra, que transcende o nosso conhecimento, nós temos muita dificuldade em falar com clareza do que Tu estás dizendo. Mas Tu nos dês essa clareza e nos dês a fé necessária para não entrarmos nas argumentações humanas, mas falarmos o que Tu dizes e aquilo que Tu tens como propósito. Pai, nós rogamos que Tu abençoes as famílias, as pessoas que estão ouvindo. E nesse momento de tanta crise e de tanta confusão neste mundo, nós rogamos que a luz de Jesus Cristo ilumine a vida de cada pessoa. Que essas sombras e essas trevas que têm aprisionado tantos sejam dissipadas e que o Senhor Jesus ilumine o coração de cada pessoa. Fala conosco e fala através de nós, porque nós te pedimos em nome dele. Amém. Então,
este assunto está em voga, na pauta do dia, de muitas redes sociais, muitos pastores e padres têm falado sobre a segunda vinda e alguém me cutucou. Pastor, o senhor fala tão pouco sobre a segunda vinda de Cristo. Precisa conversar um pouco mais sobre esse assunto. Eu realmente não sou uma pessoa muito de escatologia. Eu estudo esse assunto. Escatologia significa o estudo das últimas coisas, das coisas do fim. Mas eu prefiro falar um pouco mais da primeira vinda de Jesus Cristo, da sua obra e dos efeitos que isto passa pela humanidade e realiza nas nossas vidas. Mas o assunto da segunda vida é muito significativo, é um assunto que requer muita atenção, porque há também aí as opiniões. Esse assunto da escatologia, alguém disse com muita propriedade que deve ser sempre escrito a lápis, porque aquilo que a gente diz hoje, baseado numa visão histórica, as coisas mudam e fica muito difícil afirmar com toda a categoria que vai ser assim. Nós temos visto aí através da história muitas profecias que foram dadas por homens através de igrejas por aí que não se cumpriram. Então, todo cuidado é pouco. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Havia naquela igreja em Tessalônica algumas pessoas que estavam dizendo que Paulo teria escrito alguma carta, que ele fala quer por epístola. Outros diziam que ele tinha falado alguma coisa, porque muitas vezes tem aqueles advogados de uma ideia que usa o nome de outro, ou até mesmo quer por espírito, algum anjo, algum espírito tenha dito. Ele disse, olha, não demova a mente de vocês que o dia do Senhor já chegou. E ele usa logo em seguida uma palavra que Jesus também usou muito com relação aos últimos dias, disse, ninguém de nenhum modo vos engane. Por quê? Porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aqui tem duas questões que estão muito claras, que é a apostasia. E o que significa apostasia? Você virar as costas. Você apostatar significa abandonar. Uma pessoa pode entrar na igreja, se tornar conhecedora daquilo que a palavra diz sobre o Evangelho, mas nunca ter experimentado o novo nascimento. Ele tem certas revelações, certos conhecimentos, ele se torna uma pessoa moral, digna, mas ele não passou pela obra regeneradora que foi
dita pelo Senhor que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então, há muita gente que está na igreja que não está em Cristo. E essa turma, diante das dificuldades, das pressões, das frustrações, costumam abandonar. E aqui ele fala de uma apostasia mais generalizada. Pode ser que isto já esteja acontecendo, com muita probabilidade. Nós temos uma igreja hoje, uma igreja frouxa, uma igreja comprometida com o mundo, uma igreja em que o espetáculo daquilo que chamam de culto, na verdade é uma área de teatro, de exposição para o deleite das pessoas, não para aquilo que Deus providenciou em Cristo Jesus. Então, esta questão pode ser que esteja muito evidente. E a segunda coisa é que ele diz que a revelação do homem da iniquidade, o filho da perdição, que seria o anticristo. Também isto pode ser que esteja muito próximo. Nós estamos vendo o caminhar aí da estrutura religiosa e política do mundo clamando por um xerife, por um governante mundial, por uma cabeça que controle as diversas nações. Nós estamos caminhando a passos largos para um globalismo, não a globalização, mas um globalismo, uma dominação de um poder que governe tudo. E isto pode ser que seja um prenúncio bem claro da vinda deste filho da perdição, o qual ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Aquela premissa lá do Jardim do Éden, como Deus vocês serão, parece que está chegando a amadurecimento. E este, que seria o anticristo, ou o filho da perdição, ele está muito próximo. Tudo faz crer que esta cultura anticristo, essa cultura antideus, essa aversão que está correndo no mundo, e no mundo em geral. Você vai para a Europa, aquelas igrejas cristãs hoje são boates, são pubs, são lugares de janta, de refeitórios e restaurantes. O que está acontecendo? Esse descaso, é muito provável que estejamos vivendo dentro desta áurea, dessa cultura do anticristo. Aí Paulo diz assim: não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? Eu vou dar uma paradinha aqui e vamos conversar um pouquinho mais. Então, o apóstolo Paulo disse: olha, eu conversei muito isso com vocês, para que vocês não ficassem achando que a coisa ia acontecer logo. Tem que passar por um processo para que advenha esse momento histórico. E Satanás, ele quer agitar os santos e fazê-los perder
a sua confiança e uma de suas principais armas é o engano. Então, nós precisamos ter lucidez, nós precisamos pisar em terra firme. Eu gosto muito de um texto do Salmo que diz assim: ordena os meus passos na tua palavra, e não se apodere de mim iniquidade alguma. Quando eu me firmo na palavra, eu não tenho dúvida, eu não estou numa areia movediça, eu não estou andando em pântano, eu estou andando sobre a rocha, eu estou andando em lugar firme. Alguém alegou ter uma carta de Paulo dizendo que o dia do Senhor estava prestes, e outros disseram que a mensagem por meio do Espírito Santo ia acontecer, que a vinda de Jesus ia acontecer imediatamente. Chegando ao ponto da igreja dos Tessalonicenses, as pessoas não trabalharem mais, cruzarem os braços esperando pelo Senhor. E o apóstolo Paulo faz uma advertência bem severa nesse sentido, a ponto de ele dizer assim: aqueles que não trabalham, que também não comam. Vocês vivem aí de casa em casa comentando sobre esse assunto, porque vocês querem sair deste mundo, mas Deus nos colocou neste mundo. Ele disse: eu não peço que os tires do mundo, mas que os livres do maligno. Nós estamos aqui com uma missão, e a nossa missão deve ser focada na glória de Deus, na edificação da igreja e na proclamação do Evangelho, para que outras pessoas conheçam o que Jesus Cristo fez. Os crentes se esqueceram o que Paulo tinha dito para eles, e ele então diz assim: é verdade. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de um intuito de gananciosos. Às vezes eu vejo que neste campo da escatologia tem muita gente querendo likes e querendo que se inscreva no canal e que faça isso e aquilo, porque há um interesse na sua exposição. Mas nós precisamos ficar firmes. Quando é que o Senhor vai voltar? Desde o princípio é breve. Agora, este breve, ele está dentro do propósito de Deus. Eu, quando me tenho por gente regenerada, eu sempre espero o Senhor bem próximo. Amanhã, hoje, amanhã, eu quero que Ele venha logo. Mas eu estou fazendo planos, porque se Ele não vier logo, nós vamos continuar andando. Certa vez, alguém conversando com Martinho Lutero, e perguntou assim: Lutero, se você tiver certeza de que Jesus vai voltar amanhã, o que você faria? Ele disse: olha, eu ia ver se eu não tenho, tem alguém que eu não preguei o Evangelho, aqui por perto, os meus vizinhos. Eu vou ver se tem alguém que eu não anunciei Jesus Cristo. A segunda coisa, eu iria ver se eu não tenho alguma dívida, se tem alguma conta para pagar aí no mercado, alguma coisa, porque a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma. E a terceira coisa, eu iria plantar uma macieira. Aí a pessoa riu e disse: mas como assim? Plantar uma macieira? Ele disse: exatamente porque ninguém vai ter certeza. A vinda do Senhor está presa ao conhecimento do Pai. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: será este o tempo em que vais restaurar o reino a Israel? Ele disse: não compete a vocês analisar o tempo, porque isso é de exclusividade do Pai. E ele chegou mesmo a dizer: nem o Filho tem este conhecimento.
Então, é que nós precisamos saber que o Senhor vai voltar. Os tempos e épocas da vinda do Senhor estão sempre próximos. Tem um pregador inglês que eu gosto muito dele, Campbell Morgan, que ele dizia assim: eu começo o meu trabalho cada dia na convicção de que eu possa não terminar o meu e começar no trabalho do Senhor. Ele já voltou e eu estarei com ele para sempre. Mas ele fazia planos. Ele era um grande esportista, ele era um grande escritor, ele era um homem, um pregador muito, muito precioso, que esperava cada fim de tarde não terminar o seu trabalho, porque o Senhor tinha chegado, mas fazendo planos. Os tempos precisam ser entendidos assim. A sequência dos eventos é esboçado aqui para nos assegurar de que a igreja é destinada para a salvação e não para o julgamento. O apóstolo Paulo vai nos dizer aqui no capítulo 2 de Tessalonicenses 13, ele diz assim: por esta razão ainda temos nós incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavras de homens, e sim como na verdade é a palavra de Deus, a qual está operando em vós os que credes. Nós não temos medo do futuro. Nós temos um futuro assegurado. E esse futuro assegurado por Cristo nos faz acolher com mansidão a palavra e andar com toda a certeza de que nós estaremos para sempre com o Senhor. Se ele vier hoje ou demorar mais 1 ano, 2 anos, 5 anos, 50 anos, nossa expectativa terá que ser sempre a mesma. O Espírito de Deus neste mundo tem como objetivo manter o programa de Deus na sua agenda. E o programa de Deus principal para mim é viver para a glória dele, é cuidar da edificação daqueles que estão caminhando, ajudando e proclamando o Evangelho, para que quando o Senhor voltar, eu possa receber uma palavra que eu tenho até a sonoridade da voz do Senhor dizendo: venha bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. E por quê? Porque eu tenho feito aquilo que ele tem mandado. Eu quero fazer isto. Eu quero cuidar daquilo que ele tem mandado. Se você permanecer na palavra, você não vai cair nas mentiras do diabo. Você não vai cair no medo. Você não vai cair na sensação de insegurança. Você vai estar firme. O povo de Deus pode encarar o futuro com a certeza, com a esperança e com o conforto por causa da graça infalível de nosso Deus. Paulo nos diz assim: tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia em Cristo. Porque também padecestes da parte de vossos patrícios as mesmas coisas que eles sofreram. Mas nós temos uma coisa aqui que nos espera: a vinda de Cristo. Nós não estamos aqui atribulados. Nós estamos esperando pelo Senhor. Jesus vai voltar, com certeza. Você está preparado para a vinda dele? Para isto, se você olhar para o que ele fez, que foi morrer e ressuscitar,
e por sua morte e ressurreição, Ele lhe dá uma nova vida. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. Mas também tem promessa para a sua família, que ela também pode ganhar essa experiência. Que Deus nos dê a graça do novo nascimento para vivermos para a glória dele. Fica aqui o meu abraço e até a vinda do Senhor, ou no próximo programa. Até lá.